Olá, cinéfilos, eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Alemão 2, filme dirigido por José Eduardo Belmonte e que, mais uma vez, sobe aos morros do Rio de Janeiro para investigar a relação entre policiais e traficantes de drogas nas comunidades cariocas. Tudo isso como consequência da política de pacificação dos morros, iniciada pelo governo carioca lá no início deste século, e que, na realidade, tem provocado uma guerra, às vezes uma guerra explícita, outras vezes uma guerra velada, e tem também fomentado o aparecimento e o fortalecimento de milícias paramilitares que, ao lado dos traficantes, ou às vezes sobre esses traficantes, acabam também atuando de uma forma decisiva na relação entre Estado, segurança pública e os civis, que são as verdadeiras vítimas de todo esse confronto. O filme, ele é uma continuação de espírito do original de 2014, já que praticamente todos os personagens daquele filme e as histórias contadas naquele filme não vêm para a continuação, com exceção de uma personagem, a Mariana Nunes, que interpreta a Mariana em 2014 e também agora em 2022. O filme, na realidade, ele começa com uma operação que aconteceu algum tempo antes, em que o policial interpretado pelo Vladimir Brista Machado, ele vai atrás de o líder do tráfico naquele morro, no Morro do Alemão, claro, chamado Soldado, interpretado pelo Digão Ribeiro. E ao se deparar em um conflito que é bem faroeste, depois de um plano sequência muito bem executado, que coloca o espectador já numa rota de tensão que vai ser mantida ao longo de toda a narrativa, Machado acaba sofrendo as consequências e estas consequências vão acompanhá-lo até o início da ação retratada neste filme, que é a tentativa de recapturar Soldado, desta vez sem disparar nenhum tiro, desta vez sem provocar nenhuma morte, desta vez trazendo uma publicidade favorável à polícia carioca, mostrando que a inteligência pode ajudá-los. Só que, como você pode imaginar, tudo acontece errado quando a equipe liderada por Machado, e que também fazem parte os atores Leandro Leal e Gabriel Leone, acaba sendo cercado pela gangue rival. E a gangue rival de Soldado acaba provocando um grande terror dentro da comunidade. Não dá para ir muito além disso, mas dá para perceber que um dos méritos de Alemão 2 é justamente enxergar o que está acontecendo de fato. É não ter a ingenuidade de achar que polícia e traficante, na verdade, são faces do bem e do mal, mas perceber que policiais vivem também em tons de cinza, tal como traficantes também vivem em tons de cinza. Você pode ter um policial torturador, ou um policial que atua numa milícia, ou um policial que atua paralelamente ao tráfico de drogas no morro, ao mesmo tempo que você pode ter um traficante que defende valores como a família, talvez como você mesmo defenda, e um traficante cujo sonho tenha sido integrar desde sempre o Exército Brasileiro, mas que não pôde fazer por causa de uma condição de seu corpo. O filme pincela esse mundo com tons de cinza, tal como Tropa de Elite 2 fez em relação ao Tropa de Elite 1, mostrando-se, portanto, muito mais amplo e muito mais capaz de discutir o cenário que está se desenvolvendo nos morros cariocas, sobretudo aqui no Alemão, de uma forma mais madura, de uma forma que não apela a paixões, mas de uma forma que apela à verossimilhança, de uma forma que apela à realidade. Enquanto faz isso, a direção do José Eduardo Belmonte, ela é incrivelmente eficiente em desorientar o espectador dentro daquele morro através de ruelas estreitas e íngremes que se tornam pontos de ameaça constante vindo dos bandidos que estão perseguindo os policiais, na verdade perseguindo soldados. Os policiais apenas se tornam um dano colateral dentro desse jogo todo. A ação é eficiente, além de desorientar, ela também retrata um grande grau de claustrofobia, de que a ameaça pode vir de qualquer lugar, de que onde quer que você esteja, você não está seguro. E isto é ressaltado pela atuação tanto do Vladimir Brista, que consegue transparecer a dor física, mas também o medo de Machado, a atuação de Leandra Leal, que, na minha opinião, lembra muito a Emily Blunt Sicário, diante de um batismo de fogo, basicamente,
diante de um momento em que ela deixa de ser a inexperiente policial e passa a ser uma policial madura, enfrentando um dos obstáculos e um dos desafios de sua vida. Gabriel Leone sai de Eduardo e Mônica, como aquele rapaz doce, desastrado, por quem nós nos apaixonávamos, e que interpreta um policial muito mais linha dura e torturador, e sai-se também muito bem nesse papel. E o José Eduardo Belmonte constrói toda essa narrativa em torno desses personagens, trazendo também, de novo, a Mariana Nunes, que se torna o rosto dessas pessoas que são as verdadeiras vítimas dessa guerra que acontece de forma explícita e de forma velada nos morros cariocas. A pessoa cujas liberdades de ir e de vir, cujo medo de poder dormir e não acordar mais, vítima de uma bala perdida, cujo receio de ter sua casa invadida por policiais, de ser acusada de ser uma criminosa, ou de ter a casa invadida por traficantes e de ser acusada de estar em conluio com os policiais. Medo constante. E ela se torna o rosto desse medo. Depois de ter fugido da situação em que estava em Alemão 1, ela agora tem uma outra situação a qual ela precisa sobreviver, e ela se torna símbolo deste filme que, superior ao anterior, traz tanto um contexto de ação muito bem executado, muito bem trabalhado pela direção, mas também um contexto social e todo um pano de fundo super bem costurado. Alemão 2 é um baita filme, grande filme do cinema nacional, merece ser visto nos cinemas, inclusive, com aquele aval de que você ainda vai estar favorecendo e ajudando a indústria do cinema nacional a se fortalecer cada vez mais, com um filme que, ao mesmo tempo em que vai estimular a sua atenção, vai deixar você apreensivo, vai fazer você pensar também. Gostei bastante, viu? E para o filme eu dou 4 estrelas em 5. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir abaixo, comente o que você achou do vídeo ou de Alemão 2, inscreva-se no canal, assine o sininho da notificação, porque todos os dias eu trago críticas e dicas de filmes e séries para vocês. Tchau!